pelo poder e pela autoridade do Senhor, que esta obra é realizada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Pode sentar-se, amém? Esse é o primeiro domingo do ano apostólico de Paulo, apóstolo, levantado pelo Senhor, lá na igreja de Atos dos Apóstolos, a partir da pregação da palavra do Senhor, em Jerusalém, assim por diante. E não somente aquele homem fariseu, criado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores intérpretes da lei de Deus e do farisaísmo da época, mas o Senhor, naquele homem, chamou à existência, trouxe pela sua transformação, pela sua salvação, um grande e poderoso apóstolo, que recebeu as revelações e as visões tremendas de Deus que vemos em todas as cartas do Novo Testamento. Para você ter uma ideia, o apóstolo fala que o conhecimento de Cristo, a revelação de Cristo ao coração de um homem, de uma mulher, ao coração de alguém, é o maior tesouro de sabedoria e de conhecimento que você possa ter. Cristo é o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Amém? O tesouro, a riqueza de sabedoria e de conhecimento é o conhecimento e a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo. Colossenses no capítulo 2. E hoje nós vemos esse texto de Atos no capítulo 14 e vamos falar sobre quebrar a inércia, sair daquilo que é um estado normal, daquilo que é um estado natural, daquilo que é o estado comum. Amém? O apóstolo nos deu esta direção com este tema. Inércia é uma força explicada pela física, e às vezes a gente sabe o que é, às vezes a gente não sabe explicar o que é na realidade. Então inércia nada mais é do que o estado de um elemento, de uma matéria, qual seja ela, e ele fica naquele estado de maneira permanente. Se está parado, a força da inércia o mantém parado, e a tendência, vai dizer a lei da força da inércia, de algo que está parado é ficar parado, permanecer naquele mesmo estado. A inércia então é a resistência, é a força de resistência ao movimento. Mas por outro lado, a inércia ela também é a força da continuidade de um movimento sem alteração. Bispo, como é isso? É assim: a inércia é a força de resistência de um elemento que ele está parado, ok? Mas também é a mesma força de resistência quando ele está em movimento de mudar a sua velocidade, a sua aceleração. Em outras palavras, se o carro está parado, a tendência é ele estar parado, a inércia o deixa parado, uma força muito superior àquela força de inércia para que ele se movimente. Mas se ele está em movimento a 80 por hora, em uma velocidade constante, a força de inércia também vai agir ali de maneira que ele permaneça constantemente naquela velocidade. Para ele parar, uma força superior àquela força estabelecida, por exemplo, a força dos freios tem uma força superior à força que está mantendo aquele deslocamento. Deu para entender? Não. Amém. Mas, resumindo aqui para nós, o que é isso? É exatamente você ter uma vitória na sua vida, de colocar em movimento as coisas que têm a tendência de estarem paradas, de você fazer com que seja acelerado aquilo que está no piloto automático, aquilo que está no comodismo, aquilo que você faz pela rotina, e você nem sabe mais se você tem sabor, se você sente o prazer, se você gosta, se você não gosta, você faz no embalo, no impulso, está entendendo? Então essa vitória que nós temos hoje nesta mensagem é de vencer e de sairmos realmente desse estado, qual seja ele de comodismo ou de paralisação, qual seja ele de uma tendência natural que temos de ficar vivendo em costumes, e é isso um grande desafio para nós, e que vemos ser quebrado nesta mensagem, nessa palavra.
Talvez o conceito da física, da inércia, que eu aqui em algumas palavras creio ter conseguido explicar, seja difícil para nós, mas se nós olharmos da realidade da nossa vida, aquilo que fazemos por osmose, como a gente fala, por um hábito, por um vício, aquilo que fazemos porque estamos acostumados e nem tem mais sentido aquilo, isso pode acontecer no casamento, pode acontecer no trabalho, pode acontecer nos relacionamentos, pode acontecer inclusive no ministério. Fazemos porque estamos acostumados, mas a grande realidade do servir a Deus e da manifestação da revelação do Espírito Santo de Deus em nós, é o discernimento, é o impacto de você sentir, de você ter alegria e prazer nas coisas que você está fazendo, que você está realizando, e fazer com que tudo que você faça, como a palavra diz, seja para a glória de Deus. Então precisa de trazer uma alegria e uma satisfação e um regozijo a você. E quando nós passamos por cima das coisas e vamos fazendo as carreiras, nós perdemos isso, ou então estamos na verdade desrespeitando e desobedecendo os valores e os princípios das outras pessoas que estão ao nosso redor, seja de autoridade, seja de pessoas que estão ao nosso lado, o que quer que seja, porque fazemos aquilo que é do nosso bel prazer, porque estamos acostumados e habituados. E o pior de tudo é que nós, quando não temos essa vitória contra a inércia, sabe o que acontece? A gente não é flexível, a gente não é adaptável, a gente não consegue mudar, a gente não consegue aceitar as mudanças, as novidades, como o povo de Israel, que veio do deserto comendo maná, chegou na terra prometida, continuou comendo maná, e se não parasse o maná, e Deus não tivesse encerrado o maná de derramar, ia continuar comendo maná. Quem está entendendo? Porque se habituaram àquele nível e àquele status de vida. Então, ser suscetíveis a mudanças é realmente uma mensagem expressa para a minha vida, para a tua vida hoje, em nome de Jesus. E é difícil, porque vai tocar em valores que você tem, vai tocar nesse tema moderno que se usa agora, nesse título moderno que se usa agora, né? Nas suas crenças limitantes, e serão confrontadas face a face, e você vai dizer, não, isso eu não aceito, não, isso eu não gosto, aquilo eu não concordo, mas só que o Espírito Santo de Deus não está perguntando a tua opinião, Ele quer saber se queremos quebrar os limites, romper com estas acomodações e essa inércia, que ou nos mantém parados, ou nos mantém em um movimento que não vai agregar mais nada à nossa vida, porque já existe uma outra visão estabelecida, ou não. Quem está entendendo? E é exatamente quando você confronta isso, e você declara e denuncia isso em sua vida, seja resistências pessoais, seja resistências de sentimentos, seja resistências de relacionamentos, é onde o crescimento do Espírito de Deus virá, é onde vai haver espaço, é onde a malignidade que o inimigo colocou, e ali é onde ele firma as suas garras, vão ser quebradas e vão cair por terra, em nome de Jesus, amém. O profeta Elias ficou 40 meses, 3 anos e meio, 1 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, 3 anos e meio na torrente de Querite, ele bebia da água que tinha na fonte, daquela nascente de água, no meio de uma montanha, a água saía naquele lugar e comia do alimento que os pássaros traziam, amém? Se não tivesse acabado a água, para que os pássaros não viessem mais, sabe o que ia acontecer? O profeta Elias estava lá até hoje, amém? Mas uma porta se fecha para que 7 portas se abram. Existem mudanças e necessidades de adequações na nossa caminhada e na nossa vida, e que eu por vezes me deparei com elas e disse, não, como, eu não quero, eu não aceito, eu não vou, eu não posso, não é para mim, e tal, por quê? Por causa das resistências, das minhas limitações e de um padrão. A inércia, ela coloca um padrão sobre nós,
Mas nós precisamos, mais do que tudo nestes dias, abrir o nosso coração para a mudança de sorte, para as novidades da terra, para aquilo que Deus quer acrescentar às nossas vidas. Senão, aquele povo lá com Paulo em Listra continuaria idólatra, senão eles continuariam com seus valores, senão eles continuariam com a sua desconversão, senão eles continuariam na mão do diabo, senão eles continuariam na força da inércia, na paralisação, ou no embalo da sua idolatria e do seu culto a Júpiter e a Mercúrio. Quem está entendendo? Amém? Então esse confronto, ele precisa de ser realmente uma verdade, uma realidade nas nossas vidas. A igreja de Atos dos Apóstolos, embasando mais esse texto, enviou pela revelação do Espírito Santo a Paulo e Barnabé, naquela viagem missionária onde eles se levantaram para fazer então a obra do Senhor. Eles chegam a esta cidade que se chamava Listra, e como era o costume do apóstolo Paulo, ele se deparava com as sinagogas, procurava nas cidades, os lugares onde ia, as sinagogas com Barnabé, e aqui você vê que Paulo e Barnabé são chamados apóstolos. Então haviam outros apóstolos, a despeito dos 12 apóstolos que haviam sido levantados com Jesus. Amém? Parênteses à parte, eles se deparavam com estas sinagogas, e ali eles pregavam. O apóstolo Paulo tinha a sustentação de toda a base do conhecimento da lei de Moisés, que ele nutria como fariseu, e em cima da base da lei de Moisés, ele começava a pregar que se cumpriu a lei de Moisés pelo Cristo, que era o Messias prometido pela lei. E falava sobre Moisés, e falava sobre Jesus, e falava sobre o deserto, e falava sobre a cruz, e foi mostrando a manifestação do Messias. As pessoas se convertiam, as pessoas passavam a compreender, o Espírito Santo de Deus agia, tirava as escamas dos olhos, levava luz ao coração, e aqueles que estavam desalentados, desesperados, enfraquecidos, sem Deus no mundo, e dominados por demônios, passavam a receber a graça, o favor de Deus e a libertação. E onde enfermos eram curados, mortos foram ressuscitados, perdidos achados, e Deus fazendo a obra na edificação da igreja de maneira tremenda. E ali havia um homem que ficava sentado naquele lugar, coxo, diz a palavra do Senhor, paralítico de nascença, naquela cidade, paralítico desde o seu nascimento, que nunca pôde andar, mas ouvindo Paulo falar, fixou nele os olhos, e acontece algo interessante, que Paulo percebeu naquele homem fé, interesse, empenho, ele se voltou para a verdade da palavra que estava na boca daqueles homens, e diz a palavra que o apóstolo Paulo viu que havia nele fé para que fosse curado. E ali, quando ele recebe essa ordem advinda do grande apóstolo, a bênção e a cura e o milagre aconteceu na vida dele. Disse-lhe então Paulo em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava, aleluia. Ele viu que tinha fé naquele homem, a pregação da palavra se manifestou, a obra de Deus alcançou a vida daquele homem, tinha fé em seu coração, luz entrou nas trevas, e ele então de um salto se levanta no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, aleluia. A inércia estava quebrada, o estado de parado, de paralisado, de paralítico, de improdutivo estava quebrado. A maneira comum de uma caminhada contínua daquela vida, sentada ali como pedinte, mendigo ou sem ocupação alguma, a inércia daquela comodidade também estava quebrada no nome do Senhor, na palavra do apóstolo Paulo e na verdade revelada àquele coração, aleluia. O Espírito Santo de Deus fez uma obra, alcançou aquele que estava caído, perdido. Existem áreas paralisadas, existem áreas de acomodação em nossas vidas, e hoje precisamos de resolver no nosso interior, de um salto, nos levantarmos em nome de Jesus, para romper com os hábitos errados, com as brechas, com os pecados, para romper com o desmando do inimigo, exercer autoridade contra Satanás, para fechar as brechas, ocupar os espaços, colocar em movimento aquilo que realmente precisamos.
Somos uma geração jovem. Tem, como a irmã deu testemunho, escolaridade para você alcançar. Mas eu estou com preguiça, mas eu estou cansado, mas eu estou com aquilo, mas eu não tenho dinheiro. É tempo de buscar um caminho em nome de Jesus. Comece agora. 2 de janeiro, é isso? Hoje é 2? 3, já é 3 de janeiro, amém? Tudo bem, feriado, sexta-feira você descansou com a família, comeu pra caramba, tudo bem, sábado também era continuidade do feriado, você estava descansando, arrumando as coisas em casa, ou indo para a ceia de oficiais, tudo bem. Hoje é domingo está na bênção, é dia de igreja e dia de macarronada. Alguns conseguem ainda até dormir um pouquinho à tarde, né? E depois tem igreja, mas amanhã a inércia tem que ser quebrada em nossas vidas e o pau tem que quebrar em nome de Jesus, amém, queridos? Amanhã eu já estou na minha cabeça várias coisas que eu tenho que fazer, onde eu vou, com quem eu vou falar, quem eu vou ligar, um monte de coisa para essa semana e programada. Os governos assumiram agora no dia 1º, eles já estabeleceram o que vão fazer nos 100 primeiros dias do seu mandato, assim o presidente dos Estados Unidos, eles não vão deixar as coisas paralisadas como estão, eles não vão deixar as coisas no comodismo que está, eles não vão deixar as coisas caminhando solto do jeito que estão. Então esse é o exemplo de que nós precisamos também de tomar a nossa vida, tomar as rédeas das nossas vidas e tomarmos providências nas nossas vidas em nome de Jesus. E eu quero te dar um conselho deste ano, escute bem, aprenda, ou se não, continue, ou se não, renove as suas forças para viver uma vida de jejum e de oração. Este ano, o próximo ano, mais do que nunca, precisaremos desenvolver uma vida de jejum e de oração. Um servo de Deus que não vive uma vida de jejum e de oração, ele não consegue quebrar as paralisações, os comodismos, ele não consegue alcançar nenhum tipo de vitória. E não se iluda, não vai alcançar nada de Deus também, porque religiosamente às vezes ficamos esperando, Deus falou, Ele vai dar, o Senhor disse, eu creio, eu tenho fé, e estamos lá numa inércia parada danada que não vai chegar a lugar nenhum. Davi nunca teve isso, o grande rei de Israel. Davi destruiu o gigante, daqui a pouco você já vê ele como guarda do rei, como aquele que cuidava das espadas e dos armamentos dos generais de Saul. Daqui a pouco você vai ver ele tocando a sua harpa e espírito maligno saindo. Daqui a pouco você vai vendo ele sendo jurado, tentando matá-lo, sendo jurado de morte, tendo que fugir. Você vê que ele estava em um dinamismo muito grande da sua vida, e sempre procurando ocupação e trabalho, e buscando realmente fazer as coisas. Davi, porque foi ungido e porque venceu o gigante, escute bem o que eu estou dizendo, ele não ficou sentado em berços esplêndidos, ficou sentado em berços de Deus falou, agora ele vai fazer. É Deus ou não é Deus? Não, ele foi tomar providências na vida. Então quebrar a inércia, tomar as providências da vida, vá pelo caminho do jejum, da oração, da obediência. O Senhor, o Espírito de Deus vai ver que existe fé em nosso coração, e aí Ele vai nos levantar em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, amém. Eu creio em nome de Jesus, esta vitória contra toda a paralisação, comodismo, contra tudo aquilo que fazemos de maneira repetida, por osmose, e nem pensamos mais, seja repreendido em nome de Jesus, e Deus nos dê novidade de vida, coisas novas, desafios novos, relacionamentos novos, coisas que vão despertar o teu interesse, que vão provar a sua fé, que vão te experimentar em outras áreas, porque é nisso que está o teu crescimento em nome de Jesus, amém? Logo, naquela cidade onde eles estavam, tinha o templo do deus Júpiter, e quando as pessoas viram aquele milagre, aquela cura, começaram a enaltecer a Paulo e a Barnabé, como se eles fossem os deuses daquele templo que havia naquela cidade, que haviam então feito aquela
feito aquela cura, está entendendo? Porque era o básico, era o comum, era o que eles estavam acostumados, era o que eles estavam habituados a reverenciar aquelas entidades, a cultuar aqueles falsos deuses. Então, quando aquele grande milagre aconteceu, eles não tinham uma referência diferente, senão daquele pecado e daquela idolatria. E foi com muita dificuldade que o apóstolo Paulo, diz a palavra do Senhor, ele teve que saltar com Barnabé e começar a ministrar e falar e gritar e dizer: não, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E começaram a dizer: não, você é Júpiter. E para Paulo falava: não, você é o Mercúrio. Tipo torcida de galera para colocar os caras em cima dos ombros e sair, sabe? E eles ali com custo, o sacerdote do templo de Júpiter veio à rua com bois e com animais. Que coisa que aconteceu! Para quê? Para fazer o seu sacrifício àqueles deuses, a Júpiter e a Mercúrio. E eles tiveram que ficar ali explicando e parando e dizendo que não, somos homens como vocês, fizemos isso pelo poder desta palavra, e explicando o evangelho, e aquele tumulto. Por quê? Porque era o comum, era o normal, era o natural naquela cidade, esperar de falsos deuses, esperar de cultos religiosos idólatras, esperar da hipocrisia e da falsidade, que o Salmo 115 denuncia, dizendo que os ídolos são tolos, porque têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, têm aparência de ser, mas não são. Então, a verdade da palavra colocou em movimento, a revelação do Espírito Santo de Deus chocou, quebrou aquele vínculo, aquele lastro, aquele elo maligno, e o Senhor foi exatamente na fonte, foi exatamente na origem daquele problema, onde eles esperavam de um lado, mas só podia vir da revelação da grandeza de um Deus vivo, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, homens ungidos, homens levantados, homens chamados por Deus, precisavam chegar lá naquele lugar. Em segundo lugar, esses homens chamados, levantados e ungidos, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo, eles precisavam estar qualificados, eles precisavam estar recomendados. Não adiantava chegar essas pessoas lá, descalibradas, enfraquecidas, derrotadas. Eles precisavam chegar lá e precisavam estar encorajados com o endosso da igreja, com o carimbo da unção apostólica sobre a vida deles, aleluia. Para que em terceiro lugar então, o inferno estremecesse, para que a inércia fosse quebrada, a inércia da doença, da enfermidade, daquele mal, a inércia e aquele costume maligno, da idolatria e da perversidade do diabo que dominava toda uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque onde chegar a unção apostólica, a palavra da revelação, na boca de ungido de Deus, o diabo e o inferno vai tremer em nome de Jesus. E que hoje esta marca, esta constituição, esta recomendação recaia sobre a tua vida, para que venha o milagre, tire você da zona de conforto, dos comodismos, das paralisações, e você hoje abra o teu entendimento para saber: há muito mais de Deus para acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Diga comigo: há muito mais de Deus para acontecer na minha vida. Amém? Porque talvez o teu pensamento seja esse: a minha vida está aqui estabilizada, faço isso, cuido assim, assado, está tudo certo, Eu quero te dizer, há muito mais de Deus para acontecer e ser realizado na tua vida, e há muito mais de Deus para que nós possamos influenciar, intervir e sermos levantados adiante do Senhor. Hoje eu posso estar com a minha vida em determinada situação, você hoje pode estar passando por determinado problema, você é ungido de Deus, escolhido, eleito, chamado, você não é o que você está vivendo. Por isso seja quebrado toda acusação, toda pendência, toda baixa estima, toda falta de coragem, de ousadia, de
de autoridade, de intrepidez, seja repreendido e venha brotar no seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior em nome de Jesus. O que você diria para uma pessoa que está lá paralisada, acomodada? Você mesmo, o que você diria? O que você diria para alguém que está lá acusado, com medo da vida, ou que está, cheio de revoltas? O que você mesmo diria? E quando você pegar na tua casa, fizer esse exercício e começar a dizer: eu diria isso, eu diria aquilo outro, talvez você vai estar dizendo para você mesmo, e aleluia por isso, porque esse vai ser o passo que vai te potencializar a que você se levante em honra diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, aleluia. Amém, diga: toda a inércia vai ser quebrada, eu não viverei mais de desculpas e de justificativas, eu quero viver a palavra do Senhor deste ano em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, eu não vou me estender mais. Aleluia, aleluia. Põe a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Aqueles que vivem em desculpas e justificativas vão ficar presos também em murmurações, e em relacionamentos que os limitam, e eu quero declarar sobre a tua vida as bênçãos deste dia em nome de Jesus. O Senhor vai te livrar de relacionamentos que te limitam. Receba esta palavra, ouça a voz do Espírito de Deus. O Senhor nos livre de relacionamentos que nos limitam. O Senhor nos leve em nome de Jesus a quebrar todo comodismo, apatia, toda paralisação em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, nós hoje nos declaramos diante do teu altar por este jejum, por este clamor, pela oração da fé, porque temos ouvido a tua voz. Aqui está o teu povo chamado, eleito. Meu Deus, que toda idolatria, que toda paralisação, que todo comodismo seja repreendido, seja quebrado. Em segundo lugar, onde você delegou a sua responsabilidade, onde você delegou a resolução da sua vida, onde você entregou claramente os teus talentos, os teus valores e os teus dons para outros. Hoje o Senhor está te chamando e te desafiando: tome as rédeas, você se levante, você resolva, você, em nome de Jesus, porque é sobre a tua vida que está a autoridade, o poder e a unção do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Pode começar a orar e abrir a tua boca, em nome de Jesus. Tem novidade de vida, tem coisas novas, existem novos valores, novos níveis de relacionamento, novos níveis de caminhos, de bênçãos, de vitórias, do propósito e da autoridade do Senhor sobre a tua vida. Declare a palavra do Senhor sobre a sua vida, porque você vai alcançar e vislumbrar estes níveis de crescimento, de transformação pessoal, de mudança para um caminho de indignação. Em nome do Senhor, eu te abençoo para viver esta palavra. Adore ao Senhor, aleluia. Sim, meu Deus, não há morte que possa todo o resto é só em nome de Jesus. Assim diz o Senhor ao seu servo:
ao seu ungido. Assim diz o Senhor àquele que está diante de sua obra, diante de sua igreja: o Senhor tem noticiado ao teu respeito em tais e tais cantos e lugares, e o Senhor te toma pela mão direita e te levanta, revela o Espírito de Deus. Ele te levará para que esta obra seja consumada, e o Senhor confirmará a obra sobre a tua vida. Não temas, ele disse a Josué, não temas, ele disse à igreja de Esmirna, das dores, dos sofrimentos, das perseguições, das calúnias e das injustiças. Eu sou contigo, o Senhor disse a Jeremias, para te livrar, para te guiar a este caminho que te foi revelado, caminho de ouro que te leva à porta que se abre deste grande tesouro. É o Senhor que vai adiante, e não haverá relação com as histórias daqueles que fraquejaram, porque o Senhor te levantará por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não embaixo, e te conduzirá com poder e autoridade o Espírito Santo, no brilhantismo da sabedoria que o Senhor concedeu aos seus ungidos, e colocará planos tremendos e realizações incríveis em suas mãos. É o Senhor, e a palavra da profecia está revelada, ligada nos céus e na terra, e registrada, para que todos saibam: eu sou contigo, diz o Senhor. E estes dias e neste ano, o Senhor passa a dinamizar, passa a levar e acelerar em passos largos esta consumação, em nome de Jesus. E no norte, no sul, no leste, no oeste, e nos estados e nações e continentes saberão a Deus nos céus, em nome de Jesus, pela obra dele na tua boca. Deixe que morra o que resta de morrer. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Abandone o velho homem, livrem-se de toda carnalidade, diz o Senhor, o Deus vivo, todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que desceu dos altos céus e visitou os seus servos em Israel e no monte ao seu ungido. E ninguém poderá impedir esta obra. Os mortos ressuscitarão, e em vida se levantarão os que estão derrotados e acabados, e muitos ressuscitarão em vida. O Senhor dá diante dos seus pés o que era confiado aos pés dos apóstolos. E todas as boas visões do Senhor se consumarão. E aqui está o sinal do Senhor, que levanta o seu servo e envia a ti hoje para te presentear, hoje para te abençoar. Receba o que vem do Senhor, receba o que vem do Senhor. Um irmão vai receber um presente, que o Senhor levantou o seu irmão, e virá e o procurará, e ofertará, e o abençoará. É o sinal de Deus, que Ele está mudando a tua sorte, te dando um tempo novo. Toque, Espírito de Deus, os corações, toque, Espírito de Deus, as almas,
Toque, Espírito de Deus, o caminho de cada servo, de cada serva tua. Toque, Espírito de Deus, onde estão estas almas, onde estão estas vidas, onde estão estas pessoas, em nome de Jesus, para confirmar o teu propósito, em autoridade, o teu poder, a marca da tua graça. Alcança e traz a liberação deste coração, para que não fique endurecido, mas para que se levante em poder e grande glória. Eu consagro estes elementos no altar do Senhor. É o símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus, que foi moído pelas nossas iniquidades, que foi traspassado pelas mentiras e pecados da nossa alma. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Eu recebo a cura e eu reparto a cura do corpo de Cristo com cada um. Tumores, alergias, viroses, caroços sejam repreendidos agora, desintegrados, espalhados em nome de Jesus, absorvidos pela corrente sanguínea em um piscar, no abrir e fechar de olhos, agora em nome de Jesus. Desapareça toda enfermidade e doença, como aquele homem paralítico se levantou em vista. Assim eu declaro o milagre e a cura pelo corpo de Cristo. Eu consagro este elemento santo, e eu declaro santo, eu declaro a memória do Cristo, Filho do Deus vivo. Eu declaro em nome de Jesus o símbolo do sangue purificador dos pecados, do sangue curador do Senhor Jesus, do sangue do seu sacrifício derramado na cruz, não por intermédio do sacrifício de bodes e de novilhos. O sangue de animais não podem nos alcançar, mas pelo sacrifício derradeiro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso toda acusação, toda fraqueza da alma, toda e qualquer brecha, todo e qualquer pecado diante do sangue de Jesus é anulado pela confissão, pelo arrependimento, pelo perdão que é derramado do céu sobre a tua vida. Senhor, sustenta e fortalece o teu coração, como aquela mão sustentou e fortaleceu o meu coração naquele dia, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, você vai ser servido, comeremos e beberemos juntos. Na tua presença, Senhor, eu quero ser digno de permanecer. Purifica-me. Santidade, Senhor, eu quero encontrar teu mover para sempre estar. Aleluia. Onde você estiver, receba a visão desta palavra e a revelação do Senhor venha sobre a tua vida. O nome do Senhor seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Celebre e viva uma vida de jejum e de oração esse ano. O Senhor vai te honrar e a palavra da revelação vai se cumprir. O Senhor nos anime, o Senhor nos reanime, pelo Espírito de Deus Ele nos leve hoje, amanhã, a grande testemunho, a grandes testemunhos. Eu te abençoo, fica com Deus.